verso de número 4, diz assim: eis que a sua alma se incha, não é reta nele, mas o justo pela sua fé viverá. Quero repetir de novo a parte B desse versículo, que será o tema da nossa mensagem nessa noite. Mas o justo pela sua fé viverá. Glória a Deus. Meus amados e queridos irmãos, a vida de um homem de Deus, a vida de uma mulher de Deus, ela não é feita somente de bênçãos. A vida de uma mulher de Deus, ela não é feita somente de bonanças. Ela não é feita somente de regalias. Ela não é feita, como muitos dizem, de andar por cima das águas ou de estar sempre por cima. Não. A vida de um servo de Deus sincero, ela é feita de desafios que muitas das vezes precisam ser superadas e enfrentadas todos os dias. E a realidade é que nós, povo de Deus, nos dias de hoje, a gente está vivendo dias em que se tem pregado um evangelho no qual eu não tenho coragem de pregar. Um evangelho onde o crente ele não pode passar por sofrimento. Um evangelho onde o crente ele não pode passar por tribulação. Um sofrimento onde o crente não pode passar por dificuldade. Ele não pode ficar doente. Ele não pode ter enfermidade. Um evangelho onde se prega onde o crente ele não pode ser pobre, muito pelo contrário. Ele tem que ser rico e sempre alcançar uma vida milionária, porque segundo essa doutrina errada, que se um crente não consegue alcançar isso, ou ele está em pecado, ou ele não tem uma fé poderosa. E é por isso que tem muitos crentes, que tem muitas pessoas, que tem muitos homens e mulheres que têm naufragado na fé. É por isso que tem muitas pessoas decepcionadas com Deus, porque a realidade é totalmente diferente. Jesus mesmo, nosso Cristo, ele disse em Mateus capítulo 16, verso número 33, que no mundo a gente teria aflições. No livro dos Salmos, de número 39, o salmista ele diz: muitos são as aflições do justo. Perceba, irmãos, que não está escrito que são muitas aflições do ímpio. Perceba que não está escrito que muitos são as aflições do rebelde. Perceba que não está escrito que muitos são as aflições do pecador. Não, está escrito que muitos são as aflições do justo. Mas detalhe, é o Senhor que livra de todas elas. E eu louvei a Deus aqui desde o começo do culto, porque desde o começo do culto, através dos louvores, Deus tem cuidado do seu povo através dos mínimos detalhes. Deus tem consolado o seu povo, porque Deus sabe que nós passamos por dificuldades. Deus sabe que nós passamos por sofrimento. Deus sabe que a gente passa por tribulação. E mesmo assim, Ele é fiel para nos livrar de toda ela. E eu queria muito bem chegar aqui num culto como esse. Um culto na direção das irmãs. Eu queria chegar aqui e dizer: hoje é o dia da vitória das irmãs. Eu queria chegar aqui e falar: hoje é o dia de Deus curar os irmãos aqui. Hoje é o dia da sua vitória. Hoje é o dia da sua bênção. Hoje é o dia onde tudo vai acontecer. Mas eu não estaria sendo honesto com vocês. Eu não estaria sendo verdadeiro com vocês. E eu vim aqui nessa noite não foi para massagear o seu ego, não, negativo. Eu não vim aqui massagear o seu sentimento, eu vim aqui pregar a palavra de Deus, porque a Bíblia diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. E quando o crente tem uma fé fortalecida na palavra
pode ter certeza que é Deus quem garante a vitória. E eu vim aqui porque eu tenho uma mensagem de Deus para entregar para vocês. Aleluia. E a verdade é, meus irmãos, que como eu disse desde o começo, tem se pregado o evangelho onde um crente ele não pode passar por dificuldade. Eu vim falar para você, vai passar. Tem se pregado o evangelho onde crente não vai passar por tribulação, vai passar. Tem se pregado o evangelho onde o crente não pode passar por dificuldade, onde o crente ele não pode ficar doente. Eu pergunto aqui para vocês, quem aqui que não tem doença? Quem aqui que não tem uma dificuldade? Eu mesmo, uma da minha vista, eu sou cego de uma das minhas vistas. E eu já vi Deus curar no meio da nossa congregação. E a verdade é que eu prego um Jesus que cura. E Ele cura, mas Ele cura a hora que Ele quer. Oh, glória, aleluia. Ele cura a hora que Ele quer, mas tem doença, tem enfermidade que você vai ter que enfrentar até o fim. Aleluia. Tem enfermidade que Ele não vai curar por agora. Mas você pode ter certeza que quando subirmos ao céu, com essa enfermidade você não entra. Oh, glória a Deus, aleluia. É muito lindo porque Billy Graham uma vez disse: irmãos, fiquem tranquilos, porque eu li a última página da Bíblia, vai ficar tudo bem. Porque na última página, no livro de Apocalipse, está decretado a vitória da igreja. Glória a Deus. Tem muita gente que tem medo de ler o livro de Apocalipse. Não, meus irmãos, no livro de Apocalipse dizem, mostra a derrota de Satanás, a derrota daqueles que não creem em Deus. Mas a igreja, ela já está na glória. A vitória da igreja já está decretada. Pode passar a tribulação que for, pode passar a enfermidade que for, pode passar o sofrimento que tiver que passar, mas a vitória já está decretada. Seremos vitoriosos em Cristo Jesus. Glória a Deus. E uma fé poderosa, como eles dizem, não é aquela onde você vive negociando com Deus. Uma fé poderosa não é aquela que você vive barganhando com Deus. Uma fé poderosa não é fonte dos desejos, onde pensam que Deus tem a obrigação de realizar todos os seus desejos. Não. Uma fé poderosa de verdade, é aquela que está alicerçada na palavra e que confia em Deus independente de tudo. Porque a gente sabe que o mundo, o sistema mundano e as aflições desse tempo presente vai passar, mas o Senhor ele permanece para sempre. Essa que é uma fé verdadeira. E aqui no livro do profeta Abacuque, a gente vê um profeta, primeiro chamado por Deus, um homem de Deus, um levita, um homem separado e cheio de Deus, que teve a sua força e sua fé renovado, mesmo diante das suas piores dificuldades. E eu chamo a sua atenção para esse livro, porque aqui no livro do profeta Abacuque, no capítulo de número 1, a gente consegue observar através de sua oração o tamanho da aflição, o tamanho da dificuldade que Abacuque estava enfrentando nos seus dias. E que período foi esse? No período do profeta Abacuque, o rei Jeoacás e Jeoaquim estavam reinando sobre Israel. E a Bíblia diz que através desses governantes, o reino de Judá passou um dos piores momentos da sua história. Através desses governantes, Israel enfrentou uma das piores atrocidades que a sua história já viu. Através desses reis, essa nação viveu um tempo de apostasia, viveu um tempo de violência,
viveu um tempo de crueldade, viveu um tempo de miséria, viveu um tempo de corrupção, a ponto que os seus sacerdotes se vendiam para não falar a palavra de Deus, a ponto que os juízes não julgavam com justiça, a ponto que os pobres eram massacrados, a ponto que os mais humildes eram humilhados, a ponto que por causa dos deuses pagãos que Israel começou a idolatrar, eles começaram a sacrificar os seus próprios filhos. A ponto da Bíblia dizer em 2 Reis 24, que em Jerusalém o sangue cobria toda a cidade, por causa do sangue inocente que era derramado naquele lugar. E é nesse contexto que o profeta Abacuque está inserido. E é por isso que aqui no capítulo de número 1, a gente entende através da sua oração, o tamanho da aflição que esse homem estava enfrentando. E eu quero chamar a sua atenção para esse relato aqui, para você ver como é a realidade de um servo de Deus. Através aqui do capítulo 1, quem tiver com sua Bíblia aberta, por gentileza, pode acompanhar. No verso 2, o profeta Abacuque, ele começa orando dizendo: Senhor, até quando eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Perceba que aqui a gente vê um coração cheio de angústia. Perceba que aqui a gente encontra um coração cheio de agonia, por causa justamente dessa situação. Observe que Abacuque prossegue: até quando, Senhor, eu vou clamar e o Senhor não vai me ouvir? Perceba que mesmo ele estando com o coração destruído, ele teve que enfrentar o silêncio divino. Observe o verso de número 2. Ele continua dizendo: Senhor, eu gritarei violência e não salvarás? Por que razão me fazes ver a iniquidade e a vexação? Porque a destruição e a violência estão diante de mim. Há quem suscite a contenda e o litígio. Perceba a situação desse homem, no qual ele estava se sentindo impotente e incapaz de resolver a sua dificuldade na qual ele estava vivendo. Na qual ele diz: Senhor, até quando eu vou gritar violência e eu não tenho força para resolver? Perceba a situação desse homem, ele prossegue dizendo no verso de número 4: Por que causa a lei se afrouxa e a sentença nunca sai? Porque o ímpio segue o justo e o juízo sai sempre pervertido. Perceba que Abacuque, além de estar sofrendo tudo isso que eu acabei de falar, ainda estava sendo injustiçado. Estava vendo a injustiça reinando. Estava vendo um caos sendo imperado no seu meio. E ele estava com o coração angustiado, passando por tribulação, passando pelo silêncio divino, porque Deus até então não tinha respondido. Perceba a situação desse homem, mas no verso 5 Deus fala. No verso 5 Deus fala, ele diz bem assim: Abacuque, vede entre as nações, e olhai e maravilhai-vos, e admirai-vos, porque realizo em vossos dias uma obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Aleluia, glória a Deus. Mas observe aqui, por gentileza. Permita-me a conjectura para você entender a resposta de Deus. No verso 5, no verso 1 ao 4, Abacuque está se derramando diante do Senhor. No verso 5, Deus responde para Abacuque dizendo: Abacuque, eu vou fazer uma grande obra. Abacuque então fala: maravilha, e o que o Senhor vai fazer? Verso 6, eu vou enviar a Babilônia. Eu vou enviar os caldeus para ser instrumento de juízo contra o meu povo, contra a nação de Judá. Na hora Abacuque ele desespera. Na hora Abacuque ele fica sem entender o que Deus estava realizando. Abacuque ele fica desnorteado. Abacuque ele fica confundido. Abacuque ele fica desesperado sem entender o que Deus estava
eu vou entrar com providência. Pode ter certeza que eu vou entrar e eu vou resolver. Mas Deus respondeu para Abacuque assim: Abacuque, eu vou enviar a Babilônia contra vocês. Entenda que Abacuque ele fica tão desesperado que no verso 13 ele diz bem assim para Deus: Senhor, tu usarás uma nação mais pecadora que a gente para julgar a gente. Em outras palavras, tu vai usar um ímpio para nos punir. Que se fosse para colocar na balança, eles têm mais pecado que a gente. E o Senhor vai usar esse povo perverso, que não teme a ti, que não teme o Senhor, para nos punir. Entende o desespero de Abacuque? E é aí que a situação entra, porque Abacuque fica desesperado e com medo, não apenas pela destruição de Judá, com a vinda da Babilônia, porque Abacuque sabia que se a Babilônia invadisse Judá, os justos também sofreriam. Os justos também seriam massacrados. É aí que Deus responde, aqui no capítulo 2, em verso do número 4. Porque Deus vê o desespero de Abacuque. Deus vê a indagação de Abacuque. Deus vê a situação que ele se encontrava diante da presença dele. Aí Deus chega para Abacuque e diz: Abacuque, o justo, pela sua fé, viverá. Aleluia, glória a Deus. E a realidade é: quantos servos de Deus, quantas servas de Deus não estão na mesma situação de Abacuque? Quantos aqui não estão se sentindo impotentes e incapazes diante da dificuldade que está enfrentando? Quantos aqui não estão se sentindo sem força diante da tribulação que eles têm que enfrentar dia após dia? Muitos de nós aqui estão como Moisés em Números 11, porque de um lado, lá em Moisés, de um lado tinha um povo rebelde sempre reclamando, que o outro tinha Deus furioso com o povo, e no meio estava Moisés sem saber o que fazer. Moisés então no meio dessa confusão, Moisés no meio dessa tribulação, ele entra em crise, a ponto que na sua oração ele pede a morte, a ponto que na sua oração ele diz: Senhor, eu não suporto mais essa carga, Senhor. Não fui eu que dei a luz a este povo. Eu não dou conta mais de levar esse povo. E se for para mim continuar assim, é melhor a morte. Me mata, Senhor. Sim, Moisés disse isso. E o problema é justamente esse. Porque quando estamos passando por esses processos, no qual não se sente com força para enfrentar a nossa dificuldade, no qual a gente se sente sem condição, no qual a gente se sente sem poder, no qual a gente se sente impotente diante da tribulação, a gente entra em crise. A crise começa a surgir dentro de nós. Por exemplo, muitas vezes quando a gente está diante de uma situação no qual a gente não consegue resolver, começam as crises existenciais. Começam as crises de pânico, começam as crises de ansiedade e começam a surgir as dúvidas. E Satanás começa a atacar a nossa mente e a gente começa a pensar: qual é o propósito de Deus para a minha vida? Será que realmente Ele está comigo nessa batalha? Será que realmente Deus me ama? Será que realmente Deus está vendo a tribulação, o sofrimento que eu estou passando? Será que realmente Deus está vendo a calúnia, a difamação no qual estão jogando contra mim? Será que a promessa é verdadeira? Começamos então a entrar em crise. Quem não se lembra de João Batista? João Batista, ele viu a Jesus. João Batista, ele falou com Jesus. João Batista era crente de verdade. João Batista, ele batizou a Jesus.
Mas quando ele foi preso, largado na sarjeta, desprezado e vivendo um momento de solidão, subiu a dúvida no crente João Batista: será que realmente é ele? A ponto dele mandar 2 discípulos para Jesus, dizendo: vai lá e pergunta para Jesus se é realmente ele a quem eu tenho pregado ou eu devo esperar outro. E qual foi o segredo desses homens? Qual foi o segredo desses servos de Deus para vencer essa dificuldade? Qual foi o segredo para eles sair vitoriosos? Abacuque, ele responde no capítulo de número 3, dizendo: ainda que a figueira ele não floresça, ainda que não haja fruto na vide, ainda que o produto da oliveira minta, todavia eu me alegrarei no Senhor. Ele continua sendo a minha força. Ele continua sendo a minha força. Isso que é fé de verdade. O segredo desses homens é porque no momento de suas crises, eles se entregaram, eles se derramaram ao único que tem poder de nos guardar e de resolver a nossa situação. Glória a Deus. Aleluia. E quando Deus ele age por nós, basta apenas uma palavra. Basta apenas uma resposta. Quer ver? Moisés estava desesperado pedindo a morte: Senhor, eu não quero mais esse cargo. Senhor, eu não quero mais essa posição. Senhor, eu não quero mais servir dessa maneira. Senhor, eu quero morrer. Deus chega para Moisés e diz: Moisés, se levanta, porque eu tenho 70 homens ainda para te ajudar. Você não vai perecer nessa caminhada, Moisés. Levanta e continua. João Batista mandou 2 discípulos até Jesus, dizendo: vai lá e pergunta se é ele. Jesus sabia da condição de João Batista. Jesus então responde para os discípulos: vai lá e diga para o meu servo João que os doentes são curados, que aos pobres é pregado o evangelho. Diga para João que sou eu mesmo a quem ele tem pregado. Vai lá e diga a ele. E para Abacuque, que estava desesperado, sem entender o processo de Deus, Deus chegou para Abacuque e disse: Abacuque, o justo ele vive pela fé. E o que significa, irmão Leandro? Deus estava dizendo uma resposta para Abacuque: Abacuque, aprenda a confiar em mim. Aprenda a confiar em mim. Quanto de nós que não está passando pelo silêncio divino? Quanto de nós não estamos nessa mesma situação? Quanto de nós não está passando pelo silêncio de Deus? Porque Abacuque teve que enfrentar o silêncio divino. Abacuque teve que enfrentar o silêncio de Deus. E eu sei muito bem o que é isso. Porque no momento, muitas vezes, que a gente mais precisa de uma resposta, é aí que Deus se cala. É aí que Deus se cala. Mas tem um segredo aqui. Porque muitas vezes, quando a gente está passando pelo silêncio divino, é porque ele tem uma grande obra lá na frente. E o segredo, minhas irmãs, é esperar. O segredo é esperar. Porque quando Deus ele resolve quebrar o silêncio, uma grande obra é realizada. A Bíblia diz que durante muitos anos, durante 400 anos, Deus ficou em silêncio para o povo hebreu na terra do Egito. Mas quando Deus ele quebrou em silêncio, a Bíblia diz que Deus arrancou com mão poderosa o povo dele no meio daquela dificuldade. A história diz que Deus ficou durante 400 anos em silêncio durante o período interbíblico. Mas quando Deus resolveu quebrar o silêncio,
A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho para curar, para libertar, para restaurar, para salvar, para batizar e para fazer grandes obras em nosso meio. Deus ficou durante muito tempo em silêncio para o profeta Abacuque. Mas quando Deus falou, ele disse: Abacuque, eu vou fazer uma grande obra no nosso meio. Aleluia. Convida todos a se colocar de pé. Louvado seja Deus. Aleluia. Você pode estar agora que nem o profeta Abacuque, passando pelo deserto. Eu já vou encerrar. Passando pelo deserto, onde você não tem entendido o trabalhar de Deus na sua vida. E eu digo para você, o melhor é você aguardar. Aleluia, glória a Deus. O melhor é você esperar. Porque lá na frente você vai entender. E essa situação que você está enfrentando vai ajudar alguém ainda a enfrentar a mesma dificuldade. Você pode estar como um Abacuque, só com dúvida, indagando a Deus. E Deus quer justamente cuidar de você justamente nisso. Porque não é pecado você questionar a Deus. Não é pecado. Pecado é você murmurar. Questionar não. E Deus, ele entende a sua dificuldade. Deus ele entende a sua situação. Deus, ele entende as suas crises. Deus, ele entende as suas dúvidas. E ele quer justamente que você se derrame na presença dele. Porque a Bíblia diz: lance sobre mim toda a vossa ansiedade, porque eu tenho cuidado de você. Suriade canta, chore canta, labagassure canta, labas. Imanagassure canta, chore canta, labagassure canta, labas. E olha aqui para mim, por gentileza. Há um segredo aqui, e eu já falei, é se derramar diante de Deus. Moisés, ele se levantou e disse: olha, quem é de Deus e ouviu a minha palavra, venham até aqui. Mas quem quer a rejeitar, sigam então a Coré. A melhor maneira da gente mostrar diante de Deus que a gente está se derramando diante dele é a gente responder a sua palavra. E a Bíblia diz: apresentai-vos diante dele, que é o vosso culto racional. Eu quero convidar você nesta noite a sair do seu lugar e vir aqui. Eu quero orar por você. Eu não sei qual é a sua dificuldade. Eu não sei qual é a tribulação que você tem passado. Eu não sei qual é o sofrimento que você tem enfrentado. Mas eu quero convidar você aqui nesta noite para abrir o seu coração diante de Deus. Saia do seu lugar e venha, em nome de Jesus. Eu quero orar por você. Saia do seu lugar e venha. Suriade canta, chore canta, lavasure canta, lavas. Isso, maravilha, é o efeito da palavra. É o efeito da palavra. Cadê aquela irmã que louvou primeiro os dois hinos? Por gentileza, louva aqui por nós. Louva aqui para nós, por gentileza. Deus tem uma obra para realizar aqui. Louva aquele primeiro hino, por gentileza. Enquanto isso, a gente vai se derramar diante de Deus aqui. Tem mais pessoas para vir. Tem mais pessoas para vir. Cadê você que quer aceitar Jesus como seu único e suficiente Salvador? Saia do seu lugar e venha. Aproveita que o momento é esse. E eu não vou mentir para você. A vida de um servo de Deus vai passar por dificuldade, vai passar por tribulação, vai ter desafios, vai ter dificuldade, mas é Deus quem garante a vitória. É Ele que nos consola, é Ele que nos fortalece, é Ele que nos enche da sua graça, é Ele que nos enche do seu poder, é Ele que opera tudo e em todas as coisas, e a gente crê pela fé que Deus vai operar uma grande obra aqui no nosso meio. Suriade canta, shuri canta, lavasure canta, lavas. Isso, se derrame diante de Deus. Abra o seu coração, assim como Abacuque. Se for para questionar a Deus, questione.
Se for para derramar toda a sua ansiedade diante de Deus, Deus não rejeita. porque Ele não rejeita a oração. Oração é alimento. Suriade canta, Shuribe canta, Rabasure canta, Rabas. Imanagassure canta, Nunca vi Shuribe um canta, Rabasure canta, justo Rabas. sem Isso, resposta. Espírito Santo de Deus, opera, Senhor, no nosso meio nessa noite. Senhor, é o Senhor que contempla, meu Deus, corações aflitos, corações angustiados, corações, Senhor, sedentos por Ti. Mas, querido, em nome de quando Ele estende suas mãos, é a hora de vencer. Então louve, simplesmente louve. Deus vai na frente, abrindo caminho, quebrando as correntes, tirando os espinhos, ordenando os anjos para contigo lutar. Ele vai lutar, ninguém vai fechar. Ele trabalha, ele caminha contigo, de longe de ti. Todas as mãos de uma vez, chegou, começa a cantar. Com muito louvor, a gente precisa espiritual, conquistar no nosso meio agora, em Jesus. quando ele fica em silêncio, é porque está trabalhando. O nosso Jesus é um Jesus que cura. O nosso Jesus é um Jesus que, se possível, Ele vai Irá fazer. e vai ser nessa noite. Quando ele estende suas mãos, Senhor Jesus, é a hora de vencer. estenda suas mãos poderosas, Senhor, em vidas aqui que necessitam de nós. Em vidas aqui, Senhor, que estão passando por dificuldades. Senhor, onde tem
teu povo que confia em ti, meu Deus, o teu povo que se entregou para ti, Senhor. Pai querido, o Senhor conhece as nossas dificuldades, sabe, Senhor, dos nossos sofrimentos, sabe, Senhor, que muitas vezes não temos força para enfrentar, Senhor, essa depressão, que muitas vezes, Senhor, não temos força para enfrentar essa crise de ansiedade, muitas vezes, Senhor, não temos força para convencer os nossos filhos, para convencer, Senhor, as nossas esposas, para convencer, Senhor, os nossos esposos do caminho errado, Senhor, que eles tomaram. Pai querido, mas o Senhor é o único que tem poder, meu Deus, para entrar com providência, para criar situação, para curar feridas, para curar enfermidades. Pai querido, eu te apresento o teu povo e cura o Senhor agora, em nome de Jesus. Amém, irmãos? Deus abençoe e conceda